Fala, filhote! Nessa aula a gente vai dar sequência ao projeto de botânica. Eu vou falar sobre briófitas, tem caracterização das briófitas, hábitat das briófitas, representante, ciclo reprodutivo, metagênese, ciclo haplodiplobionte. Meu Deus, professor, calma, é fácil, é direto, objetivo. Me acompanha. Oi, filhote! Vamos dar sequência à botânica, mas calma, primeiro clica nesse card bem aqui, que é a nossa aula 1 de botânica. Você vai aprender sobre termos técnicos, processo evolutivo, conhecer os grupos, depois você vem pra cá. Fechado isso? Foi lá? Então bora assistir a aula agora, vamos lá. A gente vai começar a trabalhar os grupos individualmente vegetais. E o primeiro tinha que ser briófita, que é o primeiro grupo vegetal, é o grupo mais primitivo, não é isso? Primeira coisa legal é que se reconheça que no grupo briófita eu tenho 3 representantes. Os musgos, que são os principais, os mais cobrados, os mais citados, né? Mas também tem hepática e também tem os antóceros. Fechado isso? Beleza. Sabendo dos representantes, agora vamos focar nas características desse grupo. Eu separo sempre essas 4, que são fundamentais para a prova, tá? Primeira, as briófitas são as únicas plantas no planeta que não têm vasos. Daí o nome avascular. Vamos dar uma lembrada. Os vasos vegetais são 2. Tem o xilema, que sobe levando a seiva bruta, que é feita de água e sais. E tem o floema, que desce transportando a seiva elaborada, que é feita de açúcar. Fecharam? A briófita é a única planta que não tem vasos. Só que, olha que interessante, por ela não ter os vasos, tem 3 consequências ruins. A primeira, são plantas de pequenino porte. Como o transporte de nutrientes nessa planta é deficiente, é muito lento, é por difusão, então a planta não consegue desenvolver muito. Segunda desvantagem, ela não forma órgãos verdadeiros. Cuidado, a briófita tem o corpo diferenciado, mas seus órgãos são falsos. A gente vê bem aqui, ó. Isso aqui, filho, é a raiz falsa chamada rizoide. Esse aqui é o caule falso chamado cauloide. E essa aqui são folhas falsas chamadas de filóide. Tanto que, olha a observação, só vai aparecer raiz de verdade, caule de verdade e folha de verdade na primeira planta vascular, que vão ser as pteridófitas, que é o tema da nossa próxima aula. Tá claro isso? E a terceira desvantagem da plantinha é que, como ela tem rizoide, ele não é eficiente para absorver água. Então a briófita só consegue desenvolver num solo que tenha água abundante. Tem que ser um solo o quê? Úmido. Isso é uma desvantagem também, porque limita a dispersão do vegetal. Fecharam? Vamos repetir então? Quais são as 3 desvantagens de uma plantinha avascular? 1, pequeno porte. 2, órgãos falsos. E 3, só desenvolve em terreno úmido. Fechado isso? Lá mais um. Outro ponto, ó. As briófitas também são criptógamas. Vamos lá. Criptógamas são as plantas que têm um sistema reprodutor escondido, não é aparente. Fechado? Quem são criptógamas? Briófitas e pteridófitas também são. Fechou? Outra, elas são não espermatófitas. Esperma é semente, filho. Então, briófita, por ser não espermatófita, não forma semente. Eu vou te mostrar na aula de hoje como é que ela consegue se dispersar, como é que ela conquista novos ambientes sem ter semente. E o 4º ponto, ó, elas são acifonógamas. Muito cuidado com esse agora. As plantinhas acifonógamas são as que não têm o tubo polínico. E quem não tem tubo polínico depende da água para reprodução. Por isso que as briófitas são chamadas por alguns autores de plantas hidrodependentes. Dependem de água para o encontro de gametas. E eu vou te mostrar isso hoje na aula. Fechado? Agora vem cá comigo.
Como a gente se prepara para a prova de Enem também, né? É importante que você coloque o ser vivo no seu hábitat. Então vamos lá. As briófitas têm preferência por dois tipos de ambiente, reparem bem. É o meio terrestre, mas ó, tem que ser úmido para poder o rizóide absorver a água, e sombreado. Por quê, filho? O revestimento da briófita ainda é muito fino e delicado. Então, se o sol bater direto na planta, ela morreria desidratada. Pegou esse? Olha outro. Existem briófitas aquáticas, mas desde que seja dulcícola, ou seja, tem que ser água doce. Em água salgada, ele iria desidratar. Então, olha a pegadinha legal. Imagina que eu vou dar uma aula prática para um grupo de alunos do ensino médio e eu vou levá-los para o ambiente para ver briófita. Então, eu não levaria eles para água oceânica, para água salgada. Eu levaria para um riacho, para um açude, para um igarapé, para um rio, para um lago, para uma lagoa. Tá claro isso? Cuidado contra a dica. Reparem bem, em todo mundo de seres vivos existem muitas exceções, muitas raridades. Existem algumas briófitas raras que conseguiram se adaptar ao deserto e ao ambiente dos polos. Mas é muito raro, tá? São briófitas que têm especificidades que diferenciam elas das demais, tá bem? Mas é possível sim você encontrar briófita no deserto e nos polos. Fechou? Outro ponto curioso, filho, vem cá comigo. Você tem que olhar para essa imagem aqui e identificar. Vem cá comigo, hein? Nas plantas, todas elas, acontece a chamada metagênese. Não lembra o que é isso? Vamos estudar junto. A metagênese é uma alternância entre gerações. É que as plantinhas têm uma geração sexuada, que faz sexo, né? E uma geração assexuada. Olha aqui, filho. Na briófita, essa plantinha aqui de preto, ó, representa o gametófito. A palavra gametófito quer dizer planta que faz gameta. Essa é a geração sexuada. Ela é sempre haploide, ela é sempre N. E ela sempre faz gameta. Agora olha esse aqui de azul, filho. Essa geração aqui de azul, ó, é o chamado esporófito. Isso quer dizer planta que faz esporos. Essa é a geração assexuada. Ele é sempre diploide, sempre 2N. E ele não faz gameta, ele faz esporos. Você vai ver hoje comigo na aula. Fechado isso? Outro palavrão que aparece nas aulas de botânica é esse aqui, ó. As plantinhas todas fazem o ciclo haplo-diplo-bionte. Calma que não é difícil, pô. É que há uma alternância entre a geração haploide, tá aqui o haplo, que é o gametófito, e uma geração diploide, tá aqui, ó, que é o esporófito. Deu para sacar direitinho? Tira um print dessa nossa aula. Muito bem, galera. Agora chegou o grande momento, né? O que mais interessa. Aquela parte que você lê no livro didático e aparece inúmeras dificuldades, né? Que é o ciclo reprodutivo. Fica ligado porque eu considero que essa aula de briófita é uma aula dicionário. Eu vou citar alguns termos aqui que eu vou usar nas próximas aulas também, então você tem que estar me acompanhando, tá? Vamos começar. Muito bem, primeiro identifiquem isso aqui, ó. Quando você vê a plantinha na prova, tá aqui o rizóide, ó, cauloide e o filóide, já tem que identificar que essa geração é o gametófito. Aí repete comigo, o gametófito é a fase sexuada. Ele sempre vai ser haploide. E o nome dele é gametófito porque é a geração que faz gameta. Fechado isso? Vem cá agora. Lembra que eu te falei que ela era uma planta criptógama, que tinha o órgão reprodutor escondido? Pois é, vou te provar agora. Eles ficam bem aqui, filho, ó. Aqui ficou o órgão reprodutor dessa planta, ó, escondido. Por isso, criptógama. E aí, olha como o nome é didático, vamos lá. O órgão produtor de gameta nessa planta se chama gametanjo. Olha o nome, gametanjo. Vamos fazer uma comparação? Se eu fosse uma planta, o testículo seria o gametanjo. Nas meninas, por exemplo, o ovário seria o gametanjo, entendeu? Gametanjo é o órgão que faz gameta. Agora vamos ver a separação. Vamos lá. O gametanjo masculino, tá aqui o órgão masculino, se chama anterídeo. Anterídeo. É como se fosse o testículo da planta. Tá claro isso? E o gametanjo feminino, o órgão feminino, se chama arquegônio.
É como se fosse o ovário da planta. Tá claro isso, filho? Então não esquece. O órgão sexual da planta é escondido, chama criptógama. O nome dos órgãos sexuais é gametanjo. Se for masculino, anterídeo. E se for feminino, arquegônio. Fecharam? Vamos lá. Dentro do anterídeo vai ser produzido o gameta masculino. Olha o nome dele, ó. Esse vermelhinho aqui, ó, que tem 2 flagelos. Esse gametinha chama anterozoide. É como se fosse o nosso espermatozoide. Entendeu a comparação? Vamos lá. E o gameta feminino chama oosfera. É como se fosse o óvulo de uma menina. Agora, cuidado para uma coisa importante. Pessoal, muito cuidado agora. Em nós animais, repare bem, em nós animais, quando nós fazemos gametas, é através de meiose. Por quê? Porque eu tenho células diploides, 2N, e faço gametas N. Eu, né? A planta não. Nas plantas, o que acontece? O órgão sexual é N. E o gameta também é N. Então a produção de gameta na planta é por mitose. Você percebeu a seriedade disso? E a grande possibilidade de vir numa prova? Então não esquece, repete comigo. Planta, quando faz gameta, é por mitose. Bora voltar para cá. Agora vamos lá ver a reprodução deles. Eu te disse que essa planta é dependente da água para a reprodução. E agora eu vou te provar isso. Olha o que acontece. Os 2 gametófitos têm que estar muito próximos, tá? E eles dependem da chuva. Bora representar aqui? Imagina todo mundo que a tampa do meu pincel representa uma gota de água da chuva, fechou? Vamos lá, me acompanha. Imagina que está chovendo, né? E a gota de água da chuva vai ter que bater no anterídeo e resvalar para o arquegônio. É isso mesmo. É essa gota de água da chuva que vai transportar o gameta masculino para dentro do arquegônio. Bora representar isso então. Ficaria assim, ó. Repara bem comigo. O anterozoide vai ser transportado, ó, para dentro do arquegônio. E aí, quando ele entra no arquegônio, ele fecunda a oosfera. Cuidado agora, filho. Se perguntarem na prova, a fecundação foi dependente de água, mas ela foi interna. Por que interna? Porque o anterozoide entrou no arquegônio para fecundar a oosfera. Você entendeu legal? Vamos lá. Como o anterozoide é N e a oosfera é N também, a união dos dois forma um zigoto que vai ser 2N. Um zigoto que é diploide. Esse zigotinho vai crescer. Vem cá, filho. Olha só. Em cima do gametófito feminino vai crescer o zigotinho. E aí, ó, o zigoto vai crescer, 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 até que surge essa nova geração aqui, ó, de azul. Essa nova geração, como ela veio de um zigoto diploide, ela também vai ser diploide. Aí o nome dela vai ser como? Esporófito. Eu queria que você ficasse atento nisso, ó. Você acabou de ver comigo 2 gametófitos fazendo sexo, tá aqui, ó. E o filho deles é um esporófito. Você percebeu a alternância? Vamos junto agora. Esse esporófito é assim, ó. Ele tem uma haste, fechou? E tem uma bolsa aqui que é uma cápsula. Uma cápsula, nada demais, tá? Só que dentro dessa cápsula vão ter células produtoras de esporos. Olha como o nome ficou didático. Vamos lá. A célula de vermelhinho, tá? Tá aqui, ó. Essas células produtoras de esporos a gente chama de esporanjo. Ficou fácil, né? O esporanjo é a célula produtora de esporos. Só que olha que legal, filho. Cada esporanjo é 2N. Olha aqui, pra cá. Cada esporanjo vai fazer meiose e vai formar 4 esporos haploides. Então, muito cuidado agora. O cara vai perguntar para vocês na prova. Em que momento ocorre meiose na botânica? Simples, filho. Toda vez na botânica, eu disse todas as vezes, meiose é quando o esporanjo forma os esporos. Tá claro isso? Olhem para cá. Os esporos ficam dentro dessa cápsula aqui, ó. Só que assim, filho, quanto mais esporos vão sendo produzidos, mais a cápsula vai inchando. Aí imagina comigo, a cápsula vai inchando, 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 inchando. Chega a hora que a membrana dela fica muito esticada, fica muito delicada e vai romper. O que é que vai acontecer? Quando essa cápsula se romper, os esporos vão ser arremessados. É assim que a briófita
consegue se dispersar. É assim que a briófita consegue conquistar novos ambientes, lançando os seus o quê? Esporos. E aí, olha que legal, filho. Cada esporozinho desse vai cair no chão e vai germinar, vai desenvolver, vai crescer. Só que olha para mim, cada esporo desse vai germinar e vai dar origem a um novo gametófito. Esse outro esporo aqui, ó, vai germinar e dar origem a um novo gametófito. Sabe o que eu queria que você enxergasse? O seguinte, que um esporófito, de maneira assexuada, formando esporos, está dando origem a novos gametófitos. Então, repete comigo a frase, olha como ela ficou. Os gametófitos fazem sexo e formam o esporófito. E o esporófito, de maneira assexuada, forma novos gametófitos. Repete comigo, como é o nome dessa alternância? É metagênese. Mas calma, que tem um detalhe crucial aqui nessa aula. Vem cá comigo. Sabe o que nós percebemos, filho? Olha lá. Depois que a cápsula se rasga e que os esporos são liberados, o esporófito de azul aqui morre. Então o esporófito tem uma vida muito curta. Além disso, ele é heterotrófico. Ele não tem clorofila, ele não faz fotossíntese e ele rouba nutriente da mamãe gametófito. Então, o que você vai dizer numa prova? Quando perguntarem, você vai dizer que nas briófitas, o esporófito é a geração assexuada. Vamos lá. Segundo, ele é diploide. Ele vai ser a fase temporária, porque a vida dele é curta. E ele é heterotrófico. Agora olhem para cá. O gametófito não. Vamos junto, hein? O gametófito você vai dizer que ele é a fase sexuada, ele é haploide N e ele é a fase duradoura. Por quê? Porque quando o esporófito morre, este gametófito pode reproduzir outras e outras vezes. Então, na briófita, o gametófito é a fase duradoura. Além disso, os filóides são verdinhos, ele é clorofilado, ele consegue fazer fotossíntese, então ele é autotrófico. Todo mundo entendeu? Mas calma, tira o print do quadro. E aí, gente, eu adorei a aula, você entendeu legal? Aprendeu tudo de briófita? O que você vai fazer agora? Pega uma folha em branco e faça a sua aula. Faça o seu esquema. Não esqueça que o cérebro sempre grava melhor o esquema feito por nós mesmos, tá bem? Um beijo no coração. Mas ó, não esquece de indicar para os amigos, pro papai, para a mamãe, para vovó, para todo mundo, que quanto mais gente vai inscrito no nosso canal, mais aulas eu vou gravar para você. Beijo!